Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. O nosso convidado de hoje é o escritor, ator e meu amigo Hugo Luminato. Hoje ele vai falar sobre as aventuras da imaginação na construção da arte dele. Como vai o calor da França? Pior que tá calor mesmo, hein? Momento de calor aqui. Ah, Me que sinto... bom, né? Finalmente, porque assim, você passa a maior parte do tempo aí nesse país, que é um frio danado também, né? Sim, na verdade, assim, nesse momento é um pouco tenso, acho que para todo mundo aqui, porque a gente não pode sair muito, mas todo mundo quer sair, porque daqui a 3 semanas mais ou menos não tem mais calor, é só frio até maio de 2021. Então é um momento que às vezes eu olho aqui os vizinhos e aí tem gente na janela assim sentado, pegando sol. Igual passarinho, né? Nesse, Quietinho, quietinho, nesse, aproveitando o calor. nesse nível, nesse nível. Então vamos começar, né, Hugo? Aquele padrão básico do papo de terapia, mas não fale sobre profissão ainda. Eu queria muito saber quem é o Hugo Illuminato. Ui, falar sobre mim sem falar sobre profissão é um pouco complicado, né? Mas vamos lá. Quem é o Hugo Luminato? Acho que o Hugo Luminato é um garoto que vem de uma família muito humilde, mas muito trabalhadora. E por isso eu também trabalho muito para conseguir alcançar meus objetivos. Por mais que eu tente mudar os padrões, enfim, essa é a minha essência hoje. E assim, se eu tiver que resumir a minha vida, eu falaria ali muito sobre o meu eu escritor, porque acho que minha vida se resume um pouco a isso. Mas já que a gente não vai falar sobre a questão profissional agora, pulando toda essa parte, eu digo que o Hugo hoje vive uma fase, sabe, que o que importa, por exemplo, genuinamente, eu acho que é o amor, sabe? Eu vivo numa parte muito, por exemplo, onde o amor, que eu digo amar o outro e amar a si mesmo, ou seja, cuidar de si, e a arte, né, são a essência do meu dia, dos meus momentos, da minha vida. É onde eu invisto, digamos, a minha energia vital e quero investir cada vez mais, por exemplo, daqui para frente. Então, acho que esse é o Hugo passado, futuro, presente, por aí. Parece até faltou o tambor. Faltou o O, tamborzinho. o Hugo, eu quando conheci você, eu conheci um gestor, né? Um cara que tem uma habilidade absurda nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, é um grande líder. É, E quando eu te vi no palco, né? E eu tô pegando o gancho do amor que você falou, quando eu vi você no palco numa peça dentro de uma escola de inglês, falando inglês, atuando, e depois você vai me apresentando outras artes. Enfim, cara, você é muito multifacetado. Eu acho que é uma característica sua, sim, e da sua geração, que é uma geração que se permite experimentar outros lugares. Mas quando a gente fala Uhum. de amor, é, é, não desmerecendo o seu gestor, mas o amor está muito enfiado na arte. E aí você caminha por várias vertentes, você é um ator formado, você é escritor, mas da onde surgiu essa força maior que mora no amor da escrita? Olha, da onde surgiu acho que é um pouco complicado responder essa pergunta, porque ela sempre esteve lá, entende? Desde que eu aprendi a escrever, eu lembro que eu escrevia, era meio que bizarro, porque assim, eu nem sabia escrever direito, eu já criava as histórias, né, no meu Instagram. Depois quem quiser pesquisar e tiver coragem para ir descendo um pouco, vai encontrar fotos minhas quando eu tinha 9 anos, assim, enrolado no edredom e escrevendo, assim, num caderninho, sabe, antes de dormir. E no final, quando eu terminava de escrever, como eu sou também um pouco perfeccionista, eu mostrava para minha irmã, como eu não sabia escrever ainda: irmã, você pode corrigir para mim, para ver se tem algum erro de gramática, porque eu quero datilografar depois. Meu Deus, a gente já entendeu a idade dele. E aí, depois que ela corrigia o texto, eu ia lá na maquininha, né? Tudo pequenininho, com 9, 10 anos.
começava a datilografar a história, terminava e olhava com amor aquilo, né? Então, assim, acho que é isso, né? E você falava do gestor, e assim, de certa forma, acho que o meu gestor ele sempre teve um pouco misturado com a arte. Você viu, você me encontrou como gestor, mas num palco, né? Como Uhum. digamos, o gestor de uma equipe, né? Assim, era líder de uma equipe e estava vestido de leão, fazendo o Mágico de Oz, numa peça de teatro, né? Andando de quatro e brincando e cantando, tipo, como Coward Lion, né, Uhum. em inglês, que é um papel que você se joga literalmente, né, que não tem nenhum aspecto ali do gestor, né, assim, é por aí, com uma cauda de leão balançando, então acho que é por aí um pouco. Onde entra a importância da imaginação? Porque assim, todo mundo sabe que a imaginação é importante para tudo, né? Mas na sua vida, qual é o divisor de águas quando a gente fala, a gente escolheu juntos aqui o título dessa live, porque esse seu último livro que a gente vai deixar para o final, que é apaixonante esse livro, é, a gente vê todo um processo ali lúdico, de muita imaginação, acessando totalmente a sua criança interior. E você ousou em botar para fora, construindo uma história extremamente desconstruída, que até Ciclone, né, tem no meio. Então, assim, fica aí o gostinho, tá? Quem quiser, é só passar lá na Amazon e comprar, mas a gente vai deixar a divulgação para o final. A imaginação, ela apareceu aonde, não falo da infância, porque a infância, a criança já é muito imaginativa, né? Mas eu tô falando do cara adulto já. Onde ela aparece e aonde é o seu divisor de águas? Vamos lá, onde é que é meu divisor de águas? Eu acho que, de uma forma resumida, né, como eu falo, eu sou um artista. Se eu tiver que picotar minha vida em fases, existe a fase da minha infância, onde eu fui uma criança com anseios artísticos, ou seja, eu vivia pedindo para os meus pais para me levarem para fazer teste em televisão, quando tinha a época das Chiquititas. Eu compunha música com a minha irmã, eu criava histórias com mundos bizarros, enfim, como eu já falei, né? E depois vem a fase adolescente, eu conheci o teatro, principalmente, e cada ano foi marcado por uma peça diferente que eu fazia, né? Eu comecei fazendo Jesus, depois fiz um padre, aí fiz Shakespeare, participei de inúmeros grupos de teatro independente, enfim. Aí entra a fase 3, digamos, vamos colocar assim, que é uma fase da vida adulta, que é quando a gente se conheceu, né? Onde eu publiquei meu primeiro livro, O Senhor Vilela, Meu Amigo Imaginário, um livro erótico gay, que eu trabalhei também muito com artes visuais e muito com liderança na área comercial marketing, que eu acredito que também, André, me humanizou um pouco essa Uhum. coisa de ter trabalhado com o público, né? E aí entra essa fase, por exemplo, hoje, digamos, uma nova fase, né, quase 3.0, que eu já penso um pouco mais na vida como um todo, assim, de tentar o máximo possível doar a minha energia para a arte. E quando eu falo, por exemplo, pro amor, como eu falei no início, é tratar bem as pessoas, né, tentar acolher o máximo de pessoas, principalmente as pessoas que fazem parte do meu meio, obviamente, e cuidar mais de mim mesmo, né, assim, com alimentação saudável, né, enfim, tudo isso. E aí, não sei se eu respondi muito bem essa pergunta, mas acho que o ponto lúdico, eu acho que ele sempre existiu desde a minha criança, porque todas as histórias que eu vejo, por exemplo, elas têm um ponto ali que me fazem criar coisas novas. Então, por exemplo, se você me conta que ontem você conversou com seu irmão sobre uma experiência que ele teve na Amazonas, não sei. Né? Ou então, por exemplo, qualquer coisa desse tipo. Eu já vou viajar na minha cabeça com um monte de coisas, pensando em histórias que poderiam ter acontecido com um detalhe ou outro que você me disse. Na verdade, todos os meus contos e as minhas histórias, elas vêm de coisas reais, ou seja, de uma conversa, alguma coisa que eu escutei em algum momento que vira, né, aquele pontinho em algo real muito maior. E, e eu acho que é basicamente isso, sabe? Eu também tem um suporte muito grande dos sonhos. Assim, a verdade é que Uhum. eu sonho sempre que eu não tô, tipo, muito estressado ou muito cansado, que eu posso dormir um pouco de forma, digamos, decente, 8 horas, né? Assim, até que 6 horas, 7 horas já é decente. Mas enfim, eu posso dormir mais, tipo, 8 horas, eu sempre sonho
com alguma coisa, né? Pego alguma coisa que aconteceu na minha vida, minha cabeça continua trabalhando ali. Eu acho que meu cérebro ele não aceita descansar mais do que 5 horas, digamos assim. Então, se eu dormir mais do que isso, ele já começa a trabalhar, mandar sonhos, mandar ideias. Eu acordo já louco com um gravador, falando as histórias para depois escrever alguma coisa e virar contos. Então, assim, esse conto imaginário, respondendo mais a sua pergunta, ele vem muito disso, sabe? Da minha mente, que é uma mente extremamente lúdica e criativa, né? De, Uhum. como a gente está falando da realidade, da fantasia, de às vezes não aceitar o real, sabe? Ou então, não sei se fugir do real, ninguém diria tanto, mas de não aceitar o real. Tipo, às vezes porque é muito sem graça o que a pessoa me contou, então eu quero transformar, deixar um pouco mais interessante. Às vezes porque é muito triste ou Uhum. feliz demais, entende? Tem que ter aquele colorido, sabe, aquele vucu-vucu, né? Sei lá. Você escreveu o Senhor Vilela, você tinha quantos anos? Eu comecei a escrever o Senhor Vilela quando eu tinha 13 anos, 13. né? E aí, por que eu estou perguntando isso? Porque quem não conhece você e está aqui nos ouvindo, está tentando imaginar em que momento a pessoa pode se intitular escritor. E aí você imagina, você começa a escrever com 13, normalmente a gente pensa sobre isso muito antes. Para a gente colocar uma ideia num papel, a gente já está elaborando isso há mais tempo. Então, assim, em que momento você se deu conta? E eu acho que eu gosto de escrever. Então, que eu gosto de escrever, de verdade, assim, desde quando eu aprendi a escrever. Quando eu tava lá com o edredomzinho lá, assim, eu já sabia que eu amava a Uau! escrita, que eu amava escrever, tanto que depois eu queria fazer disso uma coisa um pouco mais profissional, né, que eu datilografava, e aí vinha o meu lado de marketing, fazia cópia, xerocava e vendia para as pessoas da família as histórias. Tô Então, imaginando guri falando assim, aqui ó, acabei de escrever, R$ 5, quer comprar? não, eu era humilde, eu cobrava 50 centavos e eu estava feliz. Oh, meu pai. Né? E assim, eu ia de fato aí batendo porta em porta, às vezes, quando a gente ia para uma reunião de família, eu fazia uma cópia já antes por demanda. Peraí, tem umas 30 pessoas lá, vou tentar vender pelo menos para umas 10, né? Mas eu vou levar 15. Fazia 15 cópias e levava e falava, oi, tudo bem? Você quer comprar uma história que eu fiz? Então acho que era mais ou menos isso. E ainda tinha um outro ponto da minha infância, que eu tinha um quadro, né? Porque assim, eu sempre gostei também de ensinar. Então eu tinha um quadro que eu adorava assim, professor escrevendo com giz e tudo mais. Então existia um quadro que estava na porta do meu quarto, assim, isso eu já tinha uns 14 anos, acho que eu já tinha, não, 13 anos mais ou menos. Foi na época que eu estava escrevendo também o Senhor Vilela. E eu escrevia uma história ali, né, um capítulo, e aí todo mundo quando saía de casa passava e lia um capítulo, que legal o capítulo da história. Aí no outro dia, à noite, quando eu chegava da escola, né, antes de dormir eu apagava, escrevia um capítulo 2 digamos, e aí de manhã, quando meus pais saíam, minha irmã saía, que eles passavam, liam também, pelo menos eles diziam que liam. E aí ia até o final da história, capítulo 3 5 10 e ia mais ou menos por aí. Então, assim, realmente, assim, a essência do escritor, ele sempre esteve ali. Mas eu acho que, tentando responder essa pergunta, tipo, quando eu imaginei que seria a minha profissão, acho que era Uhum, essa mais ou menos a pergunta, né? Eu lembro uhum, que tinha um momento que eu tava na laje da casa dos meus pais, e assim, eu tava desesperado, porque era a época do ensino médio, eu tinha começado a fazer biologia e eu não me sentia biólogo, por mais que eu amasse biologia. E aí eu tava escrevendo um conto, escrevi uma música nesse dia, escrevi um poema, escrevi um soneto, e aí escrevi uma crônica que falava sobre a arte de escrever. E aí depois que eu terminei, eu li e falei, gente, mas como assim? Esteve aqui desde sempre. O meu eu escritor sempre esteve aqui e eu como um louco dando voltas procurando qual é a minha profissão. Como assim? Então acho que foi nesse momento que eu percebi que eu era um escritor. E aí eu tinha o quê? Um ano depois do ensino médio, né? Eu terminei com 17, acho que 18 anos por aí. Acho muito gostoso as pessoas entenderem que é uma construção, não é um achado. Nem todo mundo tem essa ideia formal logo de cara. A gente vai maturando. Imagina, com 5 anos você escrevia, com 7 anos você perturbava a família para comprar, né, seus contos.
Com 11 você começa, aí, peraí, eu acho que eu quero escrever um negócio diferente aqui. Com 13 você começa a escrever seu primeiro livro formal. Então é uma construção. E por que eu estou falando isso? Porque é muito cruel, né, Hugo? Eu vejo hoje ainda jovens de 13, 12 anos tendo que escolher uma profissão daqui a 2, 3 anos. E, meu Deus, é tão difícil ainda a gente escolher na fase adulta. Você imagina na pressão de um jovem, né? Ô, Uhum. Hugo, como é que surgiu o senhor Vilela? Como é que surgiu essa ideia? Então, né, no momento do senhor Vilela, com 13 anos, acho que eu estava terminando ali a primeira fase do ensino fundamental, né? Indo ali já, na verdade, já tinha passado na metade da fase, da segunda fase do ensino fundamental, e eu pensava em ser jornalista, então eu queria fazer uma história jornalista. E aí eu estava conversando, né, bate-papo da UOL. Sou velho, gente, né, não adianta, tô tentando descontar Segundo item que você está vou criar entregando uma sua outra realidade. idade. Falei, vou criar uma outra realidade aqui pra, né, tentar, mas enfim, não dá. Tava no bate-papo da UOL e fui conhecendo pessoas, e aí, tipo, conheci um rapaz, um rapaz não, um senhor já, que aí eu falei que eu queria ser jornalista e tal, e ele falou assim, poxa, você pode escrever sobre a minha história. Eu falei, beleza, por que não? E aí a gente bateu um papo, tipo, de 3 horas, mas no final dos contos percebi, não era bobo, que o cara só queria outra coisa, e eu falei assim, opa, não, obrigado e tal. Mas assim, ficou aquela coisa minha, mas eu não preciso de alguém para escrever uma história, sabe? Eu posso escrever uma história exatamente pela minha cabeça. E aí eu comecei a escrever, e assim, foi surgindo a história toda. E aí quando eu publiquei, né, eu pensei em fazer disso um pouco mais no diário. Eu tirei, né, troquei, a única coisa que eu troquei foi trocar o nome dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 por uma cronologia, né, escrever um prólogo para amarrar um pouco mais a história. E, tipo, já estava pronta, assim, a história, né? Eu publiquei em 2015 e a história já estava pronta. Assim, eu corrigi um ou outro coisinha ali de conjunção, gramática, tal, que ainda tinha ali uma coisinha ou outra. E fiz esses pontos e foi. Então a ideia surgiu daí, no bate-papo de UOL. Você quer não dar spoiler, pelo amor de Deus, mas você quer dizer pra gente que, só para matar, deixar um gostinho de curiosidade, do que se trata o senhor Vilela? O Senhor Vilela se trata de um livro de um garoto de. Na verdade, é um garoto de. Tá, vamos contar melhor a história. Um senhor de quase 70 anos, ele tá em casa, né? Tá em depressão. E aí ele tá arrumando as coisas de uma mudança e ele encontra embaixo da cama dele várias caixas dos diários, dos cadernos que ele escreve desde quando ele é pequeno. E aí nesses cadernos ele começa a ler e tal, ele começa a chorar, sabe? Fica triste, fica feliz, acontece um monte de coisas. E aí ele tem a ideia de por que não escrever um livro sobre a história dele. Então ele começa a arrancar as folhas, por exemplo, ele começa lá a primeira parte, o primeiro capítulo é quando ele se masturba. Então ele vai lá, por exemplo, no dia que ele se masturbou, ele arranca aquela folha, tipo, dia, sei lá, 9 de junho de 1980 bolinhas. Ele arranca aquela folha, bota lá no conta e continua lá lendo. Isso aqui foi a primeira vez que eu olhei para um garoto e tive a atração por uma pessoa específica. Ele rasga aquela folha e bota de novo. Então ele cria uma sequência, uma linha do tempo, bota lá as folhinhas lá em ordem, depois ele junta tudo e cria um livro. Por isso que a capa do livro, ele é tipo como se fosse um caderno super velho, entendeu? Então muita gente às vezes não entende porque a capa é feia, que a gente fala, mas é justamente para passar essa ideia de que você está ali lendo o diário de Um alguém. E diário de como é um alguém. dia e como é o diário, né, assim, ninguém mede as palavras que ela escreve no diário, entendeu? Eu queria fazer bonitinho, tipo, não colocar alguns termos chulos. Até cortei alguns termos chulos, assim, muito por cima, mas, tipo, tem muita erotismo, tem muita coisa, por exemplo, muito específica, por isso que é um livro para 18 anos mais, né? Porque ele narra coisas, tipo, imagina, você tem um diário, você vai contar a primeira vez que você fez sexo. Você não vai escrever ali, porque a pessoa segurava a minha pele com os fios do meu cabelo. Não, você vai falar exatamente como foi, como é que você sentiu quando houve, né, o momento, né, da coisa, enfim. Então é isso Uhum. que é o livro. O livro, ele é justamente isso. Temos aqui várias pessoas elogiando o seu talento. Tem gente aqui
dizendo que está te acompanhando, porque também é da época da máquina de escrever e do bate-papo do UOL. Então, assim, não estamos sozinhos, né? Ufa. Ufa, o Hugo, quero saber por que você ficou tanto tempo sem escrever? Então, eu fiquei muito tempo sem publicar. Eu não fiquei muito tempo sem escrever. Então, Imaginei. esses são alguns pontos, né? Realmente foram 5 anos até a publicação do meu novo livro, O Rinoceronte Frederico. Né? Assim, durante esse tempo, de certa forma, teve uma fase muito do marketing, né, da área comercial, que eu me dediquei um pouco mais. Teve também uma fase muito do teatro, do audiovisual, que eu criei também e gravei junto com alguns parceiros nas séries. Então, assim, sempre tive envolvido com a arte, porque, assim, para mim, a arte é tudo. Se eu não tenho arte durante um ano, eu acho que eu fico depressivo. Isso já passou na minha vida. Então, assim, que eu fiquei sem estar conectado com a arte, eu fiquei praticamente entrando em depressão. Então, de fato, assim, eu nunca parei de escrever. Assim, sempre tive escrevendo durante um tempo ou outro. Mas tiveram momentos, sim, que, pela questão comercial, eu acabei ficando um pouco fora e que quase entrei em depressão. Tipo, que, não, peraí, volta. Alguma coisa tem que fazer, algum movimento aí. Legal você dividir isso com a gente, porque isso só reforça o que o papo de terapia vem falando. O quanto nós não podemos fugir daquilo que de fato alimenta a nossa alma, o que faz sentido à nossa vida, e a vida não é feita de verdade se não for baseada exatamente nessa crença de alimentar o amor e tudo aquilo que gira em torno do amor pra gente, né? Que é o autocuidado. Então, se o Hugo é um artista e ele precisa escrever, ele precisa alimentar isso, senão a alma dele vai se perder e, inevitavelmente, a gente acaba morrendo um pouco em vida, né? Perde um pouco desse brilho. E eu tive presente no lançamento do seu livro, O Rinoceronte Frederico, lindíssimo, o livro é espetacular, né? Dei os meus pitacos inconscientes, depois no final da nossa live eu vou eu vou colo- Reforçá-los. vou reforçar, vou colocar aqui o pedacinho do vídeo que eu fiz fazendo as considerações na visão totalmente de psicóloga, não tenho nada de escritora, nem acho que não tenho talento para isso, enfim. Mas o que que Veremos. me. Cenas do próximo capítulo, como eu gosto de dizer, né? Eu gosto também de desconstruir, né, Hugo? Mas assim, o que que me chama a atenção no segundo livro? Tem muitas coisas, mas acho que a primeira é o que faz um escritor sair de um conto erótico e se aventurar num conto de um jovem. Eu acho que é não ter medo de se expressar, sabe? De se ouvir. Então, assim, seria muito mais fácil para mim criar um novo conto erótico. Porque eu já tenho um público, eu já tenho pessoas, por exemplo, que gostariam de ler o livro. Então, assim, eu lançaria, eu já saberia que teria ali, por exemplo, 50% do que foi vendido no seu Bilal já seria vendido no segundo livro. Só que não era o que eu estava afim de fazer, entende? Então, assim, não foi o que eu fiz. Então, assim, foi o que eu tinha vontade, desejo no coração de fazer. Foi o Rinoceronte Frederico, foi a história que me surgiu, foi o que eu tinha tesão de fazer naquele momento e foi o que eu escrevi. Como agora, por exemplo, né, um spoilerzinho, né, o próximo livro, pelo menos, não sei se vai ser o próximo, já está quase completo, é um livro de suspense psicológico, que é completamente diferente dos dois primeiros, que entra um pouquinho do terror e tal, né, então assim, então é isso, tipo, vai ser um novo trabalho, tipo, começar quase do zero como escritor, buscar um novo público para ler esse livro, mas tipo, é a vida. É assim, eu preciso ser É, real. eu acho que na verdade o que você está aqui deixando claro para quem está nos ouvindo é que você não é um escritor focado no lado comercial da coisa, mas focado em contar histórias e as histórias que estão alimentando você nesse momento. Então, se lá atrás foi um conto erótico, hoje é um conto de um jovem, amanhã vai ser um thriller psicológico e sei lá para onde mais o Hugo pode nos levar nesse Sim. mundo criativo que mora dentro de você. Mas ainda no seu segundo livro,
você começa a construir ele pensando num público ou você pensa numa história para um público? O Rinoceronte Federico, como ele é, nasceu de uma matéria que eu li sobre o ciclone Idai, que atingiu principalmente Moçambique, país no sul da África, em março de 2019. E teve mais de 1.000 mortes confirmadas, tá? Causou um prejuízo para essa região, né, de mais de 7 milhões de dólares. Né? E que o que Uou! mais me espanta é a maioria das pessoas não sabem disso. Nunca ouviram falar disso. E justamente por isso, eu vou até ler aqui um pedacinho que eu coloco no livro, né? Tipo, o ciclone. Lembro dele e minha cabeça começa a girar. Ele aconteceu, mesmo que o mundo pareça ignorar isso. E eu coloco entre aspas, Moçambique, 14 de março de 2019. Ponto. Fecha aspas, né? Fecha aspas antes. Pode buscar na internet. Por quê? Eu quero que as pessoas busquem. Eu quero que as pessoas saibam, porque, Andréia, é triste. Até o grau de importância das tragédias, ela é seletiva. Entende? Quando existia uma crise, por exemplo, sanitária na China, era um problema. Quando aconteceu na Europa, na Itália, principalmente em Milão, foi um outro problema. Então, existem duas questões aí. Informações que precisam ser globais e problemas que precisam ser globais. Como é o caso hoje, por exemplo, das queimadas no Pantanal brasileiro, que eu acho que é um problema global, não é um problema só do Brasil, por mais que seja a nossa responsabilidade e as nossas escolhas. Entende? Então, assim, o Rinoceronte Federico ele começou nisso, né, nessa matéria que eu li, e aquilo ficou dentro da minha alma, da minha cabeça, matutando durante semanas, sabe? E assim, eu buscava na internet, assim, eu achava só os mesmos sites, às vezes uns de Portugal, outros, por exemplo, sabe, pela língua portuguesa, né, por terem uma conexão. Então, no Brasil, por exemplo, praticamente não vi ninguém falar Uhum. sobre isso nos telejornais, assim, se passou uma notinha rápida, tem um ciclone, Idai, que atingiu tal, o sul do continente africano. E aquilo ficou tanto assim, batendo tão forte em mim, os vídeos que eu vi na internet, as pessoas desesperadas, que aquilo ficou. E aí eu tive um sonho de um rinoceronte, de uma criança que brincava, tentava jogar bola com o rinoceronte, jogar bola com outras crianças e surgia um rinoceronte, e ele meio que olhava para o rinoceronte e se conectava com ele. E aí essas duas coisas ficaram na minha cabeça ao mesmo tempo. E aí, claro, né, existem muitos rinocerontes, por exemplo, no sul do continente africano, né, então juntei uma coisa com a outra, criei uma história que envolve ali, né, tá tudo em torno desse ciclone, justamente para poder colocar um pouco isso em evidência. Então acho que Uhum. surgiu nesse ponto. E aí, qual é o público? Quando eu pensei no público, acho que desde o princípio eu sabia que seria um público jovem, mas que seria algo que os adultos também poderiam ler e se divertir. Na verdade, esse foi o meu se divertir, né? Entender e assim, ter um bom momento. Esse foi um ponto que eu imaginei e que eu sofri muito, porque assim, a primeira versão do livro, quando eu escrevi, a primeira edição, ela tinha uma linguagem muito adulta e era um tema muito infantil, o Rinoceronte Federico. Ninguém pensa no nome O Rinoceronte Federico para um livro de adultos, né? Uhum. E ainda mais com o rinoceronte na capa, né? Ainda mais fofinho lá com a gravatinha azul. Então, é um pouco por aí. Eu tive que revisar o livro várias vezes, ler, tipo, esse ano eu li, tipo, 20 livros infantis, mais de 20 livros infantis, para entender essa linguagem e modificar ali um pouco ali os verbos, né, a complexidade do texto, a complexidade das frases, eliminar coisas que talvez não fossem interessantes ou importantes. Então, foi muito por aí. Uhum. Quando você fez a leitura da passagem, né, que você pede para a gente buscar na internet, busque na internet. Esse foi um movimento que eu fiz e não tinha também conhecimento do que tinha acontecido esse ciclone. Vi a quantidade de pessoas mortas, aquilo já me impactou, mas eu estou ouvindo você agora falar do prejuízo financeiro num país extremamente pobre. Uhum. Eu fiquei assustada com esse valor todo, porque você só reforça mais ainda a pobreza de um país que já é pobre culturalmente, financeiramente, enfim. Então, eu acho que você traz informação e acaba contando uma história que, nas considerações que eu fiz no lançamento, embora seja uma história extremamente lúdica e que vai tocar ali um adolescente ou um pré-adolescente, eu acho que muitos professores de literatura podem fazer um bom uso desse livro, porque é um livro que não é um livro muito... Ele não é um livro
eu tenho que ter cuidado com o que eu vou dizer, com todo respeito. Não é um livro bobo, no sentido de, legal, uma leitura super infantil, que gostoso, dá para ler para a criança dormir. Não é isso. É um livro que te leva à reflexão. Inclusive tem um pássaro, não vou dar spoiler não, fica tranquilo. Tem um pássaro que para Tranquilo. mim não desmerecendo os outros personagens, mas para mim foi o melhor personagem, aquele pássaro, porque ele vem rasgando, ele vem fazendo perguntas dificílimas que eu tenho dificuldade de responder. Eu, uma mulher de 46 anos de idade. Então você acaba pedindo para esse jovem refletir, e para esse pai que compra esse livro, ele também deveria ler, porque ele vai entender que é um livro que também fala sobre a história deles, de sofrimento, de morte, lúdica e não lúdica, de renascimento. E eu acho que tem, conforme eu disse antes, né, tem um alter ego ali, né? Quem não sabe o que é alter ego, vou fazer o que o Hugo fez. Boa dica de um escritor, joga lá na internet que você vai ver o que é. Qualquer dúvida, você faz contato aqui pelo Instagram que eu te explico em off. E aí tem um alter ego muito forte que é você. E aí me diz, Hugo, como teve a ideia, quando é que surgiu o talentosíssimo Cláudio, que é o ilustrador, e aonde, em que momento apareceu esse pássaro no seu sonho ou na sua imaginação? Bom, Cláudio, primeiramente, cara, uma pessoa que, assim, caiu do céu nesse livro. Assim, teve é engraçado porque assim, eu tava rolando aqui pelo Instagram e eu vi uma foto dele, um desenho dele, e eu fiquei apaixonado pelo que ele tava desenhando. E aí eu mandei uma mensagem para ele no direct, falei assim, poxa, olha, tem um projeto aqui de um livro que eu quero ilustrar, você topa participar desse projeto? Vamos conversar sobre isso. E aí passaram-se 2 semanas, 3 semanas, ele não me respondeu, eu falei, poxa. E aí ele mandou uma mensagem em seguida falando, poxa, eu tinha mandado, eu troquei um número e estava esperando a resposta, e agora que eu entrei de novo, eu vi que o número estava diferente. Você tá ainda procurando? Eu falei assim, tô. E aí a gente conversou e assim, acho que foi uma grande parceria que a gente teve. Foi engraçado, assim, teve uma cena que a gente construiu juntos. Acho que até hoje eu não contei isso pra ele, ó. Várias revelações aqui na sua live, André, do Papo de Terapia. Teve uma cena que eu tive um estalo, assim, que é a cena que tá na cozinha, que ele tá na cozinha com um copo de água e o rinoceronte aparece. Então, imagina, você tá na cozinha com um copo de água e aparece um rinoceronte, assim, tá entrando um rinoceronte na cozinha. E eu tive essa ideia dessa cena. Essa cena não estava no livro ainda. Eu queria encaixar de alguma forma porque essa cena ficou martelando na minha cabeça. Eu pedi para ele desenhar a cena. E aí, quando ele desenhou a cena, eu criei e moldei melhor, por exemplo, esse capítulo que eu queria incluir, que essa cena estava na minha cabeça. Então, só para você ter uma noção do quão importante o Cláudio foi nesse processo de criação no livro, de forma geral, né, o Rinoceronte Federico. E aí você perguntou sobre o pássaro, o Uhum. Mine, ou Maine, né? Depende da interpretação. Sabe que eu tô aqui pensando, André, e eu não consigo te dizer aonde ele surgiu, mas eu lembro assim que toda vez que eu escrevia um diálogo dele, porque ele basicamente entra nos diálogos, né? Ele é um personagem que entra nos diálogos. E eu amo escrever diálogo. Eu escrevia, era tipo assim, 20 segundos. Era como se eu tivesse um texto, tivesse me falando e eu escrevesse. Escrevi nessa velocidade, assim, quando o Maine entrava, todos os textos, às vezes, não sei, o capítulo, a introdução do capítulo, eu demorei, sei lá, 2 horas para escrever 2 parágrafos. O Maine entrava, tinham, não sei, 3 páginas de texto, e eu escrevia de verdade, assim, em 5 minutos. Era tipo um download, entendeu? Da informação do Maine. Todos os textos, todos os diálogos do Maine foram assim. Então, eu acho que isso só reforça o quanto de fato é o seu alter ego, esse Maine, porque ele é um personagem muito vital, né? Ele dá toda uma direção. Ele faz diferença no seu livro, né? Ele dá um colorido. Ele dá um colorido para uma tragédia. Tá aqui o Cláudio dizendo, emocionado aqui. Cláudio, ó, um beijo. Talentosíssimo artista e não tenho dúvida que se as pessoas que consumirem o livro do Hugo vão se emocionar como eu me emocionei
em vários desenhos que você tem. Eu tenho um preferido, né? Mas não vou falar porque eu quero que as pessoas possam comprar o livro e depois de fazer contato comigo, falar assim, fala para mim qual é o seu desenho preferido. Aí a gente troca a figurinha. Marketing não é assim? Não é assim, gestor? Marketing? Eu já ia falar, fala, mas aí quando você falou isso, eu falei assim, não, boa ideia, André Lucena. Não, venham conversar com a gente, né? Ô, Hugo, eu sei que vai ser cruel a pergunta que eu vou te fazer, mas é Medo. inevitável. Medo, todo mundo se fala isso. Hashtag medo. É porque vai falar sobre você um pouco, né? Algum personagem predileto? Não me fale do rinoceronte. Não fale o rinoceronte. Ele é o óbvio, porque ele é a representação máxima do amor. Mas eu quero A gente tá aquele personagem que você falou, caraca, isso daqui, nossa, me arrepiou. dentro do rinoceronte Federico. Uma Ine. Ah, sabia, você entendeu? Cara, tô sendo repetitiva, né? Parece tia velha falando da mesma história toda hora. É porque ele. Por quê, Len? Por quê? Eu não vou responder agora por você, porque seria desleal da minha parte. Por que ele? Porque eu acho que é algo que saiu de mim, sabe? Que é como se eu não tivesse criado aquilo, sabe? Foi uma coisa que é um pássaro, só para poder localizar um pouco as pessoas, que eu acho que pode ter alguma pessoa que não leu ainda o livro, né? E esteja um pouco perdida. E É um aproveita, Hugo, perdão de cortar, em que momento ele aparece, para todo mundo entender por que a gente está falando tanto dele, né? É assim, o Maine, ele é um pássaro com uma boca extremamente humana e uma língua de cobra. Então, olha que viagem, né? Tipo assim, o que esse garoto fumou para poder escrever esse personagem? Então, assim, e ele entra justamente no momento que, assim, acabou de rolar ali um ciclone, uma confusão total na vida do personagem principal. O personagem principal, ele tá desesperado, né? Ele não sabe o que ele vai fazer, literalmente. Ele tá numa experiência ali de outro mundo. E aí surge esse personagem com uma voz metálica, né? Tipo, que é quase insuportável pro personagem principal. E ele começa meio que corroborar e tentar ajudá-lo a encontrar uma coisa ou outra. É engraçado, André, em primeira mão, hoje, um filho de uma amiga minha, é uma amiga francesa, só que eles, como ela também é brasileira, então ela também ensina português para ele desde pequeno, enfim, mas a língua dele inicial é francês. Então, ela leu para ele e, assim, ele falou no final, eu adorei o livro, mãe. Ele tem 6 anos. 6 anos, eu fiquei impressionado. Adorei o livro, mãe, mas eu achei o Maine um pouco maquiavélico, né? Estou traduzindo aqui do francês pro português. Eu achei o meio maquiavélico, porque parece que ele manipula, né, mãe? Eu achei legal, assim, uma criança de 6 anos, né, perceber, né, uma coisa, uma manipulação no personagem. O que eu não vejo como uma manipulação, mas tem um pouquinho, né, assim, às vezes a pessoa Eu acho manipula que alguém. tem. Eu Uhum, acho que tem sim. O seu personagem, não essa manipulação que é pejorativa, negativa. isso, socialmente, né? Mas existe uma manipulação do tipo, deixa eu conduzir um pouco aqui você, para você entender o quanto você está encalacrado, porque, por exemplo, embora o seu livro fale de um ciclone real, que aconteceu realmente em Moçambique, para quem está chegando agora e está ouvindo a gente, sejam bem-vindos. A gente nota que todo mundo vive algum tipo de ciclone na vida, onde esse processo faz uma bagunça, desarruma tudo, muitas vezes nos destrói ou destrói só o entorno, ou às vezes as duas coisas. E a gente precisa no caso o pássaro, de um ser falante com uma voz irritante, dando o caminho para que a gente possa retomar a nossa história de vida. E foi essa leitura que eu fiz do seu livro. Não é à toa que a criança fala assim, caraca, cara, mãe, eu adorei e esse pássaro é um chato, né? Porque ele manipula tudo. Né? É um chato por quê? Porque somos nós fazendo as perguntas difíceis para nós mesmos, né? Falar nisso, Hugo, inspirado em algum ciclone da sua vida? Brincadeira, não precisa responder não. Mas assim, você entende? Tá ali, tá no livro, né? É concreto, é real, aconteceu em Moçambique, mas acontece na vida de cada pessoa que está aqui.
É, por que a voz metálica? Isso é um outro ponto que me chama a atenção, porque se a gente pensa num thriller psicológico, as vozes metálicas é sempre o anúncio da morte, ou é aquele ser inconveniente, né? Por que você escolheu um pássaro com voz metálica? Então, eu não sei, por exemplo, como casou essa ideia toda da voz metálica, mas quando eu pensei no Maine, quando eu penso num personagem, eu sempre tento validá-lo com pesquisa de internet, com pesquisa, por exemplo, em livros e tudo mais. E aí eu fui procurar pássaros que falam, e eu achei um pássaro que falava, e ele falava tipo. Eu fiquei com medo do pássaro, eu mandei pro Cláudio isso aqui ainda. Eu fiquei morrendo, Cláudio, tô morrendo de medo desse pássaro aqui, mas essa aqui é a referência. Eu quero ver. Eu não Eu vou te mandar. conheço. Por favor. E o pássaro ele fala assim, tipo, boa tarde, eu quero uma coisa de você. Uma coisa assim, que eu fiquei assim, gente. Vem cá, a criança vai desligar o raio do negócio. Até caiu meu telefone aqui. A criança vai desligar o negócio que tá ouvindo, né? Porque com um bicho desse horroroso. Sim, então assim, foi essa ideia que inspirou assim, a voz metálica do Maim. Existiam várias ideias, mas inconscientemente eu validei essa. Né? Então acho que existe uma coisa no Maine que vem de uma outra esfera, sabe? Até porque quando ele chegava, eu escrevia. Chegava, eu escrevia. Né? Foi um pouco assim com os macacos também. Foi um pouco. Acho que Uhum. nesse livro eu coloquei um pouquinho de todas as minhas fases até aqui, dessas fases todas que eu narrei no começo da nossa live, né? Na fase um 2 3 4 né? Assim, acho que ele é uma grande prova de que a arte é o único antídoto para algumas realidades. Entende? Então acho que o livro né, do Renascimento Federico ele deixa isso um pouco claro, né? E assim, entrando nesse ponto de psicologia, de tudo, acho que é muito isso. Por exemplo, hoje a gente vive uma realidade caótica, né? Com as queimadas, por exemplo, no Pantanal. Eu não consigo parar de pensar nisso, quem sabe daqui a pouco surge alguma coisa aí, uma ideia de livros com relação a essa questão, porque a gente vive uma crise sanitária mundial, crise política no Brasil, e eu acredito que assim, isso nos imerge numa ansiedade gigantesca, sabe? E eu, por exemplo, eu sou ansioso naturalmente, eu fico louco. E é só a arte que tem o poder de acalmar a minha mente, de forma geral, assim. Eu acho que isso não é só uma coisa minha por eu ser um artista, não, sabe? Eu acho que a arte é um antídoto para a alma do ser humano. Olha a quantidade de lives, por exemplo, com entretenimento que está rolando hoje em dia, por exemplo, pelo Instagram, sabe? Olha a quantidade de pessoas buscando filmes, peças de teatro, novelas, sabe? Em momentos de desespero, a arte cura. Mas é Uhum. claro que ela tem que ser constante, né? Assim como qualquer boa prática, como meditação, alimentação saudável, então, assim, existe isso da arte. E assim, por isso que eu acredito que quanto mais arte a gente consumir, melhores seres humanos nós nos tornamos. A arte, ela cura almas que estão sofrendo, e na pandemia a gente deu conta da quantidade de artistas fazendo. É claro que tem o quesito comercial, mas a gente também viu muita gente fazendo arte de graça no Instagram, no YouTube, até passando no próprio Facebook. Isso ajudou a gente a viver a pandemia no auge da nossa angústia, né? Então eu acho que a arte, você falou lindamente, a arte ameniza a angústia da realidade. Assim como você é um escritor e um amante de boas leituras, tudo que me acalma passa pela música, né? Passa pela música, passa pelo som do mar. Então, isso é arte. Então, assim, que você continue escrevendo. E eu queria que você lesse aqui o comentário que a Paradigmas em Desconstrução escreveu para você. Deixa eu ver aqui. Fiquem atentos a essa criança aí. As vozes metálicas. Ops, sumiu aqui, peraí, desculpa. As vozes metálicas são as que não queremos ouvir, mas que é impossível não escutá-las. Eu acho que explica bastante sobre esse insight de segundos de você se conectando com essa personagem, né, a Maine. Hugo, agora a gente migrando para o seu futuro bem próximo, aí você agora vem com outro livro completamente diferente, né? Não vou falar de título ainda, porque eu acho que esse é sempre o nome é sempre o carinho final do escritor, né?
Ele é Uhum. é o nome do filho que ele vai dar. Mas assim, um thriller psicológico, com certeza tem morte, né? Da onde também surgiu essa ideia? Também foi de um sonho? Foi de um sonho também. Foi um sonho que eu tive com 12 anos, que ficou matutando Oh! na minha cabeça. Não tem nome ainda o livro, tem um nome provisório, Uhum. né? Mas enfim, não tem nome ainda o livro. Assim, foi muito engraçado porque comecei a escrever ele com 12 anos, né? Com 12, 13 anos, foi um pouco antes ainda do Senhor Vilela. E aí depois, quando eu publiquei o Senhor Vilela, eu passei um mês só dedicado a escrever esse livro. Foi quando eu saí de tudo e comecei a escrever esse livro, então praticamente ele ficou pronto. E aí eu fiquei um pouco afastado do livro de novo. E esse ano, em fevereiro, eu fui na Suíça e eu conheci uma cidade chamada Sylvain. E quando eu pisei, e foi engraçado porque eu estava passando de trem. A ideia não era ir para essa cidade. Eu convenci meus amigos a descerem nessa cidade, porque eu queria conhecer. É uma cidade no meio da montanha, no meio do nada. Tipo assim, meus amigos, você tá maluco? A gente vai fazer o que aqui? Porque a gente estava tipo, indo dos montes, né, da França até uma outra cidade grande da Suíça. E no meio do caminho, eu falei, vamos parar aqui. Tipo, o trem a gente pega de novo, é baratinho, qual o problema? E aí a gente desceu nessa cidade, e assim, quando eu pisei meu pé na cidade, André, eu me arrepiei da ponta do meu dedo até o cabelo que eu não tenho, sabe? Porque assim, era de fato o cenário desse livro, entende? Assim, tudo, tudo. Eu tirei várias fotos, assim, o portão da casa do personagem principal, sabe? A ruela, por exemplo, que aconteceu uma cena ou outra, sabe? Tudo, 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 assim, detalhes, assim, que eu fiquei muito arrepiado, sabe? E é uma cidade muito, muito estranha, sabe? Eu tenho muita vontade de, assim, agora eu tenho uma semana de férias, eu tô tentando me convencer mentalmente de fazer um booking, né, de uma reserva num hotel dessa cidade, ficar lá uma semana para terminar de escrever esse livro. Mas eu tô morrendo de medo, porque a cidade é meio estranha. Tipo, é no meio da montanha, tem uma população de, sei lá, 300 pessoas na cidade inteira, num lugar bem grande. E, assim, a igreja que tem lá é tipo, tem a igreja das cabeças cortadas, e assim, na frente tem uma cabeça cortada, saindo sangue, assim, na fachada da igreja. Coisa de louco. Eu andei pela frente dessa igreja, alguém tacou a cabeça de uma boneca na minha cabeça, assim, bateu assim em mim, assim, no meu pé, eu falei, que é isso? Na cabeça de uma boneca. Eu fiquei super assustado, eu olhei pro slogan, tinha a cabeça cortada, eu fiquei morrendo de medo. Mas eu tô criando coragem pra ir sozinho pra Então, você cidade. não precisa, não pode ficar só na imaginação, não. Você tem que botar o Tô pé nessa pensando. cidade sombria toda. Porque dormir lá sozinho no meio da montanha, acho que não vou dar Pois conta, é, não. você não vai estar agora com amigos, né? Hugo, você falou que você fotografou a porta da casa do seu personagem principal. Essa foto que você tirou é parecida com o sonho que você teve? Igual, assim, é a mesma Ah, coisa. é igual? Oh. Assim, o portão é o mesmo. É porque, assim, é um sonho que eu tive com 12 anos. Uhum. Mas, assim, quando eu lembro dos sonhos, eu lembro dos sentimentos. Então, assim, eu lembro do sentimento dele abrindo, tipo, a porta, passando, assim, com a faca na mão, entendeu? E, assim, subindo uma escadinha meio que de barro, assim, e tem uma escadinha de barro que você entra e tem a partezinha de madeira, que aí você vira e tem a porta da. Eu fiquei, gente, a casa do garoto. Sim, Assim, sim. eu fiquei. Como é que eu imaginei na minha cabeça? Assim, eu sou amiga, eu posso opinar. Eu acho melhor você não aparecer nessa cidade, né? Não faz o menor sentido. É muita coincidência. Vamos comigo, Andréia? Vamos... Não, muito obrigada. Eu não estou podendo, eu estou no meio de uma pandemia, eu não posso sair de casa. Muito obrigada. Só por isso. Não, é só por isso, imagina. É até doido. Se eu for para a Europa, eu vou fazer outra coisa. Meu amigo, primeiro quero que você diga pra gente onde a gente localiza seus livros para comprar. Bom, primeiro só mandar aqui um abraço pro Bruno, que tá aqui, pro Thiago Morelato, pro Tom de Mello, até para as pessoas que eu não conheço muito bem, que a Sônia deve ser do Papo de Terapia, Varal Ideológico, Larissa da Vita, todo mundo aqui, por exemplo, assistindo. Então, assim, mandar aqui um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Obrigado mesmo. Tá, onde a gente encontra o livro os meus livros são todos no Sim. Amazon agora, né? O Rinoceronte Federico ele é um livro digital a princípio, tá? No futuro a gente ainda não sabe, mas nesse momento ele é um livro digital e está sendo vendido única e exclusivamente
com a Amazon, né? Eu tenho um contrato de exclusividade com a Amazon, então um livro que só pode ser vendido lá. Então, é basicamente você entrar. Se você colocar hoje no Google, eu fiz o teste já hoje, né? Com vários IPs de várias cidades, e você colocar, tipo, o Rinoceronte Frederico, você já encontra o meu livro, já o link da Amazon para você comprar. Senão você entra diretamente no site da Amazon, coloca o Rinoceronte Frederico, você vai encontrar com certeza. Ok. Ele só está em digital, em formato digital? Em formato digital, para ser lido no Kindle, ou, por exemplo, você pode baixar o aplicativo do Kindle, pode, por exemplo, ler pelo computador diretamente assim que você compra. Tá num precinho, como disse o meu amigo Luiz, que acho que ele tá aqui também, tá vendo? Um precinho super camarada, R$ 7,99. Então, assim, irrisório o preço. E, assim, peço, por favor, que quem compre, quem leia, me mande um direct e fale, porque, assim, como palavras finais, já adiantando, né, eu acho que, como é que eu posso dizer, assim, é muito importante que as pessoas consumam arte, sabe? E tentem priorizar também artistas brasileiros de uma forma geral. E dar feedback para novos artistas é super importante porque o ser humano ele se alimenta de feedback, assim como se alimenta de ar, assim como se alimenta, por exemplo, de comida. Né? Eu conheço muitos artistas bons trabalhando de telemarketing 9 horas por dia, não só porque não têm dinheiro para promover a arte deles, mas porque eles não tiveram uma palavra de apoio. Então, assim, apoiem e consumam arte por vocês, principalmente, né? Porque é um remédio para a alma, é um antídoto para o que a gente está vivendo hoje, e também para poder apoiar artistas locais. A gente ainda tem tempo, quero fazer a pergunta bem técnica. Você acha que a tendência é o fim dos livros impressos? Eu acho que nunca vai terminar. Assim, as pessoas. Eu conheço muita gente que é apaixonado por livros impressos. Né? Eu amo livros impressos, mas agora eu já estou bem assim, acostumado com o Kindle, porque. Com o Kindle, fazendo propaganda aqui da Amazon de graça, né? Com o leitor digital. Me patrocine, primeiro. Com o leitor digital, com o e-readers. Porque, bom, para mim é muito importante, porque imagina, eu tenho minha biblioteca toda em casa e tá lá. Então, assim, às vezes eu quero ler um livro e não consigo. Hoje em dia, tendo tudo aqui é muito prático. Eu tenho, tipo, centenas de livros aqui, né? Eu tô a fim de ler um livro, eu abro, leio. Então, para mim, é muito, muito bom. Mas eu acredito sinceramente, André, que nunca vai terminar, por exemplo. Eu tendo uma casa fixa, né? Porque aqui eu fico mudando de vezes. Eu quero ter de novo uma linda biblioteca, né? Não é só uma biblioteca, mas linda biblioteca. Cheia de livros para poder, de fato, ele tá. Tem uma coisa especial, né, de você ler um livro físico. Eu acho que isso nunca vai. Sim. Isso tá antes. Isso é o berço da sociedade. Acho que a literatura é o berço da sociedade. E Da quem é cultura, pelo menos. apaixonado, sim, sem dúvida. E quem é apaixonado por livro, né, físico, como eu sou, por exemplo, eu amo ir em lançamentos e ter sabe, a assinatura ali, a dedicatória do autor que se debruçou em fazer aquilo às vezes em 1, 2, 3 anos. Hugo, normalmente qual é a média que um escritor leva para escrever um bom livro e até publicá-lo? Eu acho que legal quem está ouvindo a gente ouvir a realidade por trás dos bastidores. Então, por exemplo, pro Rinoceronte Federico, né, que é um conto, basicamente, é um livro, né, mas é um conto. Quando eu conversei com o Cláudio a primeira vez, a ideia era, tipo, vamos criar aqui e terminar tudo isso em 3 meses. Ele, vamos lá, vamos fazer isso em 3 meses. E aí, no final de contas, a gente percebeu que não rola, assim, você criar algo, tipo, em 3 meses, publicar e promover, assim, uma arte para ser bem feita, ela demora um tempo. Ela demora um tempo para você pensar uma ideia, para você editar, reeditar, reeditar, editar de novo, reeditar de novo. Então, assim, é muito isso. Então, assim, por exemplo, o primeiro livro que eu publiquei demorou 2 anos e meio para eu terminar de escrevê-lo, né? Depois eu voltei e reeditei ele por mais uns 6 meses. Depois, quando eu conversei com a editora, todo esse processo, por exemplo, gráfico, demorou mais ou menos uns 6 meses. Então, se a gente juntar tudo, sem contar que teve ali um tempo, às vezes, de um ano entre um processo e outro, que ficou parado, demoraria pelo menos uns 2 anos e pouco. O Rinoceronte Federico foi um pouco mais rápido, já que eu fiz uma autopublicação, foi um ano e 3 meses. Mas é bom a gente notar que tudo que é bom demora para fazer, né? Então, meu amigo, reta final da nossa live, qual é a mensagem que você quer deixar aqui para as pessoas? Eu acho que meio que eu me antecipei, né? Falei antes, né? Como mensagem final, que acho que é isso, que as pessoas consumam arte, que as pessoas deem feedback,
né? Assim, eu me sinto artista desde criança, mas assim, o momento que eu me senti assim um grande artista, né? Eu me colocando já num patamar de grande artista, assim que melhor que eu senti o poder da arte foi quando eu estava atuando em Laranjeiras numa peça chamada Laurindinha Sonha na Janela. Eu estava interpretando o Retrato de Maria. Não sei se você não conhecer, joga no Google, que é maravilhoso. Foi a primeira interpretação na televisão brasileira de música. E eu terminei de interpretar o Retrato de Maria, eu tava todo assim, preso por isso. E eu olhei para o palco, assim, para a plateia. A primeira fileira que eu conseguia ver, porque quem atua sabe que assim, não dá para você ver muito de trás por conta da luz que fica no seu rosto. Assim, tinham 7 pessoas, 6 pessoas eu vi que estavam chorando. E assim, eu olhei para aquilo e aquilo, sabe, me deixou tão emocionado que assim, a minha sorte é que eu não tinha cena na próxima. Eu saí e eu fiquei assim, sabe, tremendo, assim, meu corpo todo. Gente, então acho que deem feedback para artistas, assim, qualquer livro que você comprar, qualquer peça que você assistir, procura a pessoa, manda mensagem. Isso é muito bom para artistas. Muito bem. Então, seguindo a sua linha aí de feedback, eu vou lhe dar um feedback aqui. Que você possa, com a sua arte, tocar várias almas que estão sofrendo nesse momento ou estão se sentindo solitários e entender que você é feito de amor e você consegue colocar seu amor em palavras. E seu último livro me tocou profundamente, porque ele é incrivelmente é, é, avassalador, porque ele atravessa. É como se ele estivesse ali socando paredes para entrar num mundo impenetrável. É como um ciclone, né? Ele não avisa, ele vem invadindo absolutamente tudo. Então eu espero que você seja também um ciclone, que você saia invadindo milhões de almas aí e que não destrua, mas só reconstrua. É isso. Para construir uma coisa melhor, a gente precisa às vezes destruir coisas que não estão bem, né? Muita, cara. Falar com artista é outro padrão, né? O cara entende rapidinho a linguagem do psicólogo. Meu amigo, morrendo de saudade de você. Muito bom te Também. ver. Obrigado por você estar aqui. E eu espero que você faça muito sucesso com o seu segundo livro e que venham outros livros aí desse homem com muita imaginação, muita criatividade e com muita paixão pela escrita. Tá? Beijo, André. Vontade de te abraçar. Beijo. Beijo, Tchau, beijo. gente. Obrigado, todo mundo. Tchau. E é isso. Quem tiver interesse, só dá um pulinho lá na página do Google, vai direto no Amazon. Comprem o Rinoceronte Frederico, ilustração de Cláudio. E boa semana para todo mundo. E até terça-feira.